vidas. Nós vamos orar também pelo fundador da nossa comunidade, Daniel, que nesta noite fará a partilha para nós. Ergue as tuas mãos em direção ao Daniel. E agora nós vamos continuar a rezar. Solta a tua voz e entrega a vida dele. Todas as suas necessidades nós colocamos, Senhor, em tuas mãos. Senhor Jesus, que a tua graça se manifeste nesta noite em nosso meio, através dos dons que confiastes a Ele. Senhor Jesus, toca profundamente no seu coração, nos seus ouvidos, para acolher a tua vontade, Senhor, para ouvir a tua voz nesta noite. E dá a Ele, Jesus, boca de profeta, para proclamar em nosso meio, sem medo, sem dúvida, a tua vontade, Jesus. Glória, canta e alabaria, glória a Maria, unge com teu Espírito, Senhor, como disse os profetas, que falaram em teu nome, que hoje ele seja profeta, e pedindo a intercessão de Maria, mãe, que esteve ao lado de Jesus em todos os momentos até na cruz, que ela esteja também ao lado do Daniel nesta noite, para ajudá-lo a fazer a vontade de Jesus no nosso meio. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Nós queremos, nesta grande célula de setembro, falar um pouquinho da Palavra de Deus. A Palavra de Deus é alimento. A frase que nós colocamos na chamada, foi para a internet, para as células, de Mateus 4,4. Vamos ler juntos lá? Nem só de pão o homem viverá, mas toda a palavra que sai da boca de Deus. Existe um ditado muito antigo, eu não sei quem inventou, mas que você já deve ter ouvido alguma vez na sua vida. Saco vazio não vai em pé. Tem gente que não conhece esse ditado, não é? Saco vazio não vai em pé. Já ouviu esse ditado, sim ou não? Pois é. Uma pessoa sem alimento do corpo sobrevive? Se não for pela graça de Deus, os milagres, Ou um santo, que eu conheci alguns santos na história que não se alimentavam, a não ser da Eucaristia. Mas fora esses, nós precisamos de um bom alimento para manter a sustância desse corpício, não é? Fica sem comer alguns dias para você ver. Dizem os médicos que a pior morte que existe é a de fome. Inanição é o nome disso. Quando o corpo não tem mais nutriente e começa a falecer os órgãos. Então a inanição é uma das piores mortes que o ser humano pode passar. Começa a sentir dor por dentro do corpo por falta de alimento. Sabia disso? O que acontece com o espírito sem alimento? É a mesma coisa. E é disso que se trata essa partilha desta noite. Nós voltarmos a entender que a palavra de Deus é alimento para manter o nosso espírito vivo, de pé. Porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra da boca de Deus. Ficou claro? É esse evangelho. Se nós não colocarmos a palavra de Deus
no dia a dia, como alimento da nossa alma, a alma cai como um saco vazio. Ou a alma, pior ainda, morre de fome. E eu fiquei pensando nisso. O que será uma alma morrer de inanição, de fome de Deus? Você sabe qual é o nome disso? Inferno. A doutrina da igreja, o dogma da igreja diz que o inferno é a ausência de Deus. Repita comigo. O inferno é a ausência de Deus. Uma alma sem alimento. Uma alma sem ver a Deus quando morrer, quando chegarmos a Ele. É o inferno. Você quer passar fome? Quer passar fome na vida, no dia a dia? Não. Quer passar fome na alma? Não. Graças a Deus nós temos hoje dentro das nossas casas, hoje nós temos dentro dos nossos aparelhos, temos na televisão, temos no rádio a palavra de Deus. Amém? O Papa Francisco, ele dá uma definição prática da palavra de Deus. Ele diz assim: a palavra de Deus não é só um enfeite. Nesse mês de setembro, nós celebramos o mês da Bíblia, todos os anos. Desde 1941, todo último domingo do mês de setembro é o dia da Bíblia, a gente vai ver. Mas desde 1971, ou melhor, desde 47 é o último domingo. Desde 1971, a igreja celebra no mês de setembro o mês da Bíblia. Então é o mês que a gente convida a tirar o pó da Bíblia, né? Pega ela lá na estante, dá uma limpada nela e coloca para rezar. Certo? Errado! Bíblia não foi feita para ficar na estante, povo de Deus. É pecado. O padre pode brigar comigo depois de eu falar isso, né? Mas se você deixar uma Bíblia fechada dentro de casa ou aberta lá sem ler, é a mesma coisa que você chegar numa mesa, ver aquele manjar, ver aquele bolo de morango que eu comi hoje na Jussara lá. Era morango mesmo, né? Era, não era? É que tinha uns negocinhos dentro de chocolate, assim. Como que é o nome daquilo? Kit Kat, gente, delícia. Parabéns, viu, sabe? Bolo magnífico. É a mesma coisa que olhar aquele bolo, todo mundo comendo, e você só as lombrigas fazendo. É a Bíblia na estante de casa. Estou sendo bem didático para começar. Já eu pego no pé. Você entendeu, meu irmão? Até o Concílio Vaticano II, em 1955, por aí, né? Até 65, depois que foi terminado o concílio, 67, não me recordo agora das datas direito, a Bíblia só era interpretada pela igreja, não se tinha a Bíblia dentro de casa. Só tinha as Vulgatas em latim, italiano. Hoje nós temos a Bíblia catalogada com livros bonitinhos. O maior best-seller vendido no mundo, mais de 2 bilhões de Bíblias são vendidas. É ainda o maior livro vendido no mundo. Todos os dias se vendem milhares de Bíblias no mundo. Tem gente que morre pela palavra de Deus. Tem países onde a Bíblia não entra, que quando chega uma Bíblia, eles a veneram como Jesus Cristo e é. E mesmo tendo toda esta quantidade de números, poucos são os que se alimentam dela. Deixam na estante de casa. Então o mês de setembro serve para a gente recordar a importância dela. Pega a sua palavra no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 24 a 27. Mateus, capítulo 7, 24 a 27. Então a Bíblia não é um enfeite, diz Papa Francisco, ela é Cristo vivo. Repita comigo, a Bíblia é Cristo vivo, que fala comigo. Amém. Não adianta abrir no Salmo 90 lá. Não adianta. Você deixar a Bíblia dentro de casa, parada, achando que ela vai te ajudar, é superstição. É misticismo. Você trata a Bíblia não como a palavra de Deus, mas como amuleto. Eu vou deixar a Bíblia aqui para que não entre ladrão na minha casa.
Eu vou deixar a Bíblia aqui para que não aconteça nada de mal. Meu irmão, me desculpa ser duro assim, mas o capeta vai entrar e fazer a festa do mesmo jeito, porque ele conhece a Bíblia melhor que você. Para ter fundamento a palavra de Deus, ela precisa falar comigo, eu falar com ela, ouvir o que Deus manda na ação. Só deixar ela lá em casa aberta no Salmo 90 não liberta ninguém, certo? Arranca a Bíblia da estante. Não, arranca não, pode deixar lá, né? Mas leia ela, arranca para ler. Pegaram aí o Evangelho? Sim ou não? Sim. Vou ler bem pausado como deve ser, tá? A casa construída sobre a rocha. Vou ler a tradução da CNBB. A tua deve estar um pouquinho diferente, mas a mesma coisa. Portanto, todo o que ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem sensato que construiu a sua casa sobre a rocha, a pedra. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não desabou, porque estava construída sobre a rocha. E quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um insensato que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e ela desabou. E grande foi a sua ruína. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vejam bem, esse Evangelho, Jesus coloca como que nós devemos tratar a sua palavra. E eu gosto muito desse Evangelho, porque esse Evangelho é puramente matemático, ele tem uma condição. Se você faz isso, mais isso, dá isso, certo? Isso é matemática. E o Senhor coloca logo no início: portanto, todo que ouve estas minhas palavras. Ele poderia ter ido direto e dito assim: a sua casa ficará de pé. Sim ou não? Ele poderia ter falado isso: todos que ouvem minha palavra, a casa vai ficar de pé. Pronto, era o Evangelho. Mas ele pôs uma condição. E qual é a condição? E as põe em prática. Este é o homem insensato. Você sabe o que é insensato? Eu fui procurar no dicionário. Diz que é insano, doido, relaxado. Esse é insensato. Não tem bom senso. Vive sem razão. Esse é o insensato. E quem é o insensato? Aquele que ouve a palavra, mas não coloca em prática. Então adianta deixar a Bíblia parada em casa? O que você é se deixar a Bíblia parada em casa, irmão? Doido. Olha o Senhor falar doido. Misericórdia, Jesus. Outra coisa interessantíssima desse Evangelho: quando o Senhor fala de casa aqui, nós já pensamos em construção. Quem é homem aqui? Levanta a mão. Misericórdia, levanta a mão aí. Estovile, seja homem. Você já construiu? Já ajudou a construir? Já cavou a broca lá, colocou ali o concreto, os ferros, fez a fundação, já fez? A sapata, fez sapata já, seu João? Sapata 1x30, fica mais forte. Tem uns caras aí que é exagerado, faz sapata de 50 centímetros, assim. Aqui, ó, cada coluna dessa daqui tem uma sapata de 1x1 quadrada, para segurar essa alicerce aqui. Então você construiu. A mulher já viu também, né? Eu sei que a dona Val ajudou a carregar lata de concreto, não foi, dona Val? Foi ajudar. As mulheres ajudam os maridos a construir a casa. A Angélica me ajudou um bocadinho também lá. Quando se faz uma fundação sobre a rocha, sobre o concreto, pode vir as intempéries da vida, os problemas,
Pode vir a chuva, tua casa vai cair, irmão? Não vai. Esse salão vai cair com essas colunas aí? Não. Mas a gente compara, quando lê essa palavra, a esse tipo de construção, porque Jesus faz uma parábola. Mas o que casa que ele está querendo dizer, irmãos? Nós das células estamos acostumados com um termo grego, que fala qual casa desta que ele está falando aqui na Bíblia? Oikos. Oikos, em grego, casa, família. É desta casa que se trata. Quando nós lemos a palavra de Deus e as colocamos em prática, o nosso oikos ficará de pé. Pode vir a doença, pode vir os ventos uivantes, pode vir a chuva, a tempestade, e que atire a primeira pedra aquele que não tem essas coisas na sua vida. Mas você ficará de pé. Você já ouviu, não vou nem muito longe, quem ouviu esta semana alguém dizer assim: estou com um problema em casa? Chuvas, tempestades, relacionamentos. E às vezes nós não sabemos por que a nossa vida às vezes tem tanto problema. Às vezes as pessoas ficam esperando a casa ficar descoberta, quase cair para ir buscar Deus. Então, esta palavra casa, que o Senhor está dizendo aqui, fazendo esta parábola, é a nossa família, o nosso oikos, a nossa vida, a nossa história, que nós vamos construindo, colocando alicerces, colunas, sapatas, sobre rocha. Esses dias eu estava vendo na internet o mosteiro da Santíssima Trindade, não me lembro que país que é agora, mas ele é construído no topo de uma rocha. Você não sabe onde termina a rocha e começa o mosteiro. Bem no topo dele, vocês podem procurar na internet depois, já é a fundação, em cima de uma pedra. As nossas casas são feitas assim, mas e a nossa vida espiritual, irmãos? Será que nós estamos trabalhando lá, cavando a fundação, preparando sobre o terreno firme? Ou a gente está construindo sobre a areia? Quem já foi na praia aqui? Levanta a mão. Você já fez castelinho de areia? Sim ou não? Sim. Mó barato, né? Muito legal. Adorava fazer isso na praia. Até hoje, quando nós vamos na praia, quando sobra um tempinho, eu faço castelinho de areia. Mas o castelinho de areia ele tem uma duração. É o tempo que você chegou na praia e foi embora. Não é? Porque você virou as costas, vem dar uma bicuda nele e acabou. Brincadeira. Isso quando você mesmo está construindo, você já derruba para ver o tombo, né? Ou joga água. Ou quando a gente vai muito perto da água, não é? Aí a maré começa a subir, vem a chuva, vem as tempestades. Eu já peguei chuva na praia e o teu castelinho, ó, já era, você não vê nem qual é. Aquela areia ali que eu fiz o castelo, você consegue fazer isso? Acabou, já era, foi, passou. Olha a palavra de Deus. Será que a nossa vida espiritual está sendo fundada em areia? É como eu vejo o mundo hoje, irmãos. Um monte de gente que se diz católico, se diz cristão, mas a casa está em cima da areia. Alguns anos atrás aí, um engenheiro construiu um prédio com areia e poucos cimentos. Você lembra? O que aconteceu com o prédio? Tombou assim, depois caiu. Um monte de gente dentro da igreja construindo a sua casa sobre areia. Vem a primeira chuva, vem o primeiro problema, relacionamento, tomba tudo. Então o nosso oikos. Quando nós somos construtores junto com a palavra de Deus, e esta é a importância dela na nossa vida, quando nós baseamos a nossa vida no verbo, naquilo que Deus quis para nós, quando nós buscamos os conselhos na palavra de Deus, nós fazemos uma fundação para durar a eternidade, irmãos. Como aqueles prédios antigos que já têm séculos de existência. Fazendo uma comparação com a construção que nem Jesus,
Quando nós visitamos Roma, nós andamos fora dos muros de Roma. Você sabe que Roma, ela foi cercada com um muro alto, cheio de pórticos, onde passavam as pessoas que entravam para dentro da cidade de Roma. Tinha as vias ápias, todas as vias caíam em Roma. Por isso que nós temos aquele ditado que todos os caminhos levam a Roma, porque tinha várias estradas que todas davam em Roma. E ali tem aquele muro gigantesco, já é milenar e está lá de pé ainda. Fundações dos gregos, dos romanos, com aquelas colunas gigantescas, grossas, que você não consegue olhar, tem que abraçar várias pessoas para dar a volta nela, construída sobre rocha firme, que está de pé até hoje. Passando isso para o plano espiritual, é a mesma coisa eu dizer para vocês: se nós tratamos a nossa vida de acordo com a palavra de Deus, nós vamos ficar com a casa de pé para a eternidade. Você vai levar a tua família para onde? Para o céu. Esse é o fundamento da palavra de Deus. A Bíblia, quando você abre ela, é a boca de Deus que fala para nós. E do comecinho dela, de Gênesis até Apocalipse, Gênesis até Malaquias, Mateus até Apocalipse, Novo Testamento, são revelação de Deus para nós, para a nossa salvação, para você levar a sua família para o céu. Eu estava fazendo uma pesquisa outro dia e eu descobri que o Brasil é um dos países em que menos se lê manual de instrução. Você está rindo já, né? Comprou um liquidificador novo, aí vai lá, já desembala tudo, põe na tomada, pá! Porcaria, não presta, não sei o que lá, né? Aí você leva na assistência, o rapaz fala: você leu o manual? Tinha que tirar aquela proteção que está dentro ali, ó, senão estraga. Não li. E quer ter direito ainda. Eu quero um novo. Sem vergonha, não deveria ganhar, não. É ou não é verdade, gente? Quem lê manual aqui, além de mim? Pergunta para a Angélica lá. Leio ou não leio, Angélica? Todos os manuais eu leio. Adoro ler manual. Gente, eu adoro ler manual. Entendeu? Você quer ter fundamento na sua vida? Esse é o manual do ser humano. O nosso manual espiritual para ir para o céu está aqui. E estão querendo rasgar antes de abrir a caixa. Tem gente que gostaria que o manual viesse para o lado de fora, porque eles já arrancaram junto com a nota e jogaram no lixo. E é o que estão fazendo com a palavra de Deus. Querendo dizer que isso daqui é arcaico, que isso daqui não funciona mais, que tais e tais coisas não são mais pecado, que agora o tempo mudou, o mundo mudou. É ou não é verdade? Estão rasgando o quê? O manual. Olha os sermões aí, estão rasgando o manual, meu irmão. Quem já ouviu o inferno existe? Tem que rasgar 300 páginas daqui, ó, do manual para dizer que o inferno existe. É a mesma coisa que você comprar um produto 110 e querer ligar no 220. Não, porque eu quero. Vai funcionar? Não, mas eu quero. Mas é 110, mas eu quero. É o que a humanidade está fazendo com isso daqui. Está vivendo no 220. Só que a gente às vezes é 110. Só vai ser 220 quando chegar lá. Aí vai estar os dois polos, você e ele. Cadê o Edson? 127 mais 127, não é, Edson? 220. É 230 na verdade, né? Devia ser por aí. Quem estudou o Senai sabe o que eu estou falando. Construir então a nossa vida sobre a rocha, meus irmãos, é ler o manual. Deixa eu ver a hora, misericórdia. 2 colunas importantes da nossa casa, do nosso oikos. Anota aí. A cura e o crescimento. Repitam. A cura e o crescimento. Quando nós lemos a palavra de Deus todos os dias, seja pela liturgia diária da igreja, ou você pegando um trecho para ler da Bíblia, você está automaticamente levantando 2 colunas. Cura e crescimento, maturidade espiritual. A igreja propõe para nós 3 anos
de leituras, que são os anos litúrgicos, o ano A, o ano B e o ano C, com leituras dos evangelhos, primeira e segunda leitura, no domingo a gente vai na missa, tem as leituras, tudo certinho. Todo dia do ano, os 365 dias do ano, a igreja dá para nós um manual para a gente ler. Você pode ouvir no rádio, você pode ouvir na TV, você pode pegar no aplicativo do celular, ou você pode pegar um livrinho da liturgia diária e ler todos os dias. Aquilo, na sua manhã, aqui na comunidade nós temos uma regra, que é ler a palavra e fazer a lectio divina todos os dias, pela liturgia diária. Então, logo de manhã, quando eu acordo, eu pego a palavra do dia, e aquela primeira leitura, aquele salmo, tem que falar para mim o manual do meu dia. Esta semana nós ouvimos leituras lindíssimas da pesca milagrosa, vocês não ouviram? Na quinta-feira. Leituras maravilhosas que mostram que não é pela força humana que as coisas acontecem, mas por milagres de Deus. Então a palavra ela vai falando com a gente, vai dizendo o que pode acontecer no seu dia se você crer naquilo. Quem ouve as minhas palavras e as põe em prática, edifica a sua casa sobre a rocha. É a liturgia diária falando conosco. Então, cura e crescimento. Quando estamos comprometidos com essas colunas, Jesus nos dá um caminho de conversão. Repitam comigo: nós precisamos da palavra de Deus. Nós precisamos da palavra de Deus. Ouvi-la. Obedecê-la. E colocá-la em prática. Senão nós somos o quê? Insensatos. Ai, meu irmão me magoou. Mas o Senhor disse no Evangelho de Mateus, capítulo 18, perdoar 70 vezes. Se você ouviu essa palavra e não põe em prática, você é insensato, vai sofrer pela falta de perdão. A palavra de Deus funciona para nós. A palavra de Deus precisa entrar no interior como uma semente que produz frutos no meio de nós. No Salmo 119, né? Ou no 118 da Bíblia, nova tradução, diz assim: dos teus preceitos recebo inteligência, da tua palavra. A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Você já andou no escuro? Quem já levantou de madrugada aí e deu aquele chutinho com o dedinho do pé no canto da cama? Ou no canto da mesa? Na hora você glorifica a Deus, fala aí. Não é bem por aí. Você xinga ou reza? Misericórdia. Nós, toda vez que a gente vai viajar para algum lugar e tem uma estrada muito escura, o Danielzinho já sabe disso daí, né? Quando a gente foi para Paraná, que são no interior mesmo assim, lá no mato, né? Ou agora que nós fomos passear no mês de julho, nós fomos para Serra Negra, e o chalé que nós ficamos é bem na montanha, assim, né? Chalé de rico, sabe? Bem perto da cidade, lá na montanha. E no caminho não tem iluminação. Eu pego e apago todas as luzes do carro, andando. Mas claro, com segurança, né? Um lugar reto, assim, que só tem desfiladeiro aqui e aqui, né? Aí eu apago a luz do carro, bem em baixa velocidade, assim, fica aquele breu que você não enxerga nada. É assim que nós estamos quando não lemos a palavra de Deus. Parece que vemos as coisas, mas estamos, cegos. E aí você começa a enxergar tudo que é porcaria. Vem um falando que vai te dar prosperidade e você acredita. Vem outro falando que você vai conversar com os mortos e você acredita. Vem outro falando que o sexo é normal desse jeito, daquele jeito, e você acredita. Vem outro falando que as relações agora homossexuais são normais e você pega e acredita. Por que não leem mais o manual? Porque estão em trevas. A luz não está mais iluminando a vida da pessoa. Não estou falando de respeito, de cuidado, de amor, não estou falando nada disso. Estou falando do que é certo e o que é errado, o que é verdade e o que é mentira. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
Para vocês terem uma ideia da importância da palavra de Deus, quero que alguém aí ache para mim Atos dos Apóstolos 16, 31. Quem achar, lê em voz bem alta para a gente. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, só o versículo 31. Quem achou, pode ler bem alto. Eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e as pessoas de sua casa. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e tua família. O que o Senhor falou nesse Evangelho de Mateus? Quem constrói a sua casa. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e o teu oikos. Você e a tua casa. Põe em prática. Creia no que está escrito e você vai ter prosperidade verdadeira na sua vida espiritual. Amém, irmãos? Pode ser que você não fique rico, pode ser que você não ganhe na Mega Sena, pode ser que você não compre aquele carro do ano que você quer, pode ser que você não tenha casa na praia, mas o céu eu garanto que se você viver a palavra você vai ganhar. Esta é a promessa de Deus para nós. Então nós temos que colocar a Bíblia como uma palavra dentro da nossa casa, como centro. Educar os filhos baseados na palavra de Deus. Se você ler o livro de Eclesiástico ou Siracida, né, que é o nome dele, você vai ver lá um manual de instrução para pais e filhos. Sabia disso? Todo Eclesiástico, por exemplo, Eclesiástico 30, vai falar: os pais façam isso com os seus filhos, filhos façam isso pelos seus pais, esposo façam isso para sua esposa, esposa faça para o seu esposo. Tem um manual lá da família no livro de Eclesiástico. O livro do Siracida, né, do Eclesiástico, era usado para os catecúmenos. Quando se queria evangelizar os jovens para viver bem, se ensinava o Eclesiástico. Ensinavam as matérias que tinham hoje por aí. Então, se a gente quer educar bem a nossa família, tem que ler a palavra com os filhos dentro de casa. Tem que falar de Deus dentro de casa. Tem que botar o Evangelho para eles ouvirem, para lerem, levar a missa. Isso é a catequese verdadeira. Para que lá na frente nós não tenhamos tantos problemas. Tem uma leitura de Eclesiásticos que eu anotei aqui, que é muito bonita, que ele diz assim: aquele que ama o seu filho corrige-o com frequência, para que ele se alegre com isso mais tarde. Olha só, parece conselho bom, né? Mas é o mais importante que existe. Aquele que dá ensinamentos a seu filho será louvado por causa dele, e nele mesmo se gloriará dentre seus amigos. E aquele que estraga seus filhos com mimos, depois as suas feridas. Livro do Eclesiástico. A gente fala: essa criança está mimada. Já ouviu isso daí? Está na Bíblia, irmãos. Eclesiástico ensina. Então, nesse mês de setembro, vamos colocar a palavra de Deus em prática na nossa casa. Um método que nós usamos, que é muito bom, é o da Lectio Divina. O Frei Patrício, que é dos Carmelitas Descalços, ele disse que nós temos que ter 3 atitudes para ler a palavra de Deus. Rapidamente. Primeiro, ela deve ser lida lentamente. Nós somos acostumados a ler tudo correndo, né? Ficamos mal acostumados, somente quem vê filme legendado, lê tudo rápido, não entende quase nada. A Bíblia você tem que ler pausado, palavra por palavra, porque uma só palavra pode ser dita e você será salvo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada. Casa. Está vendo como está tudo ligado? Mas dizei uma só palavra e serei salvo. Então leia lentamente a palavra de Deus. Deixe que palavra por palavra vá falando no seu coração, como nós fizemos essa leitura aqui do Evangelho. E pode ser que uma palavrinha mude o seu dia, a sua vida, o seu relacionamento. Segundo ponto, ele fala para nós lermos atentamente, prestando atenção. Não basta ler devagarzinho pensando na comida que está fazendo. Não adianta ler lentamente pensando no boleto que vai ter que pagar amanhã. Tem que ler prestando atenção no que a palavra está dizendo para mim.
Olha o que o Senhor diz: quem ouve as minhas palavras, as palavras dele, põe em prática. O que isso quer dizer para mim? E o terceiro ponto: amorosamente, ler com amor, como se o texto fosse falado para você, e é. Ler com amor é não duvidar de nada que está escrito, porque quem ama não duvida. Mãe, quem é mãe aí? Levanta a mão. Você duvida que ama seu filho? Sua filha? Pais, vocês duvidam que amam seus filhos? Tem dúvida no amor de vocês? Eu acho que eu não amo mais meu filho. Existe isso? Você já ouviu algum pai falar isso? Mamãe? Ou é insensato, doido, não é? Tem que passar lá no manicômio, porque eu nunca vi pai e mãe falar que não ama mais o filho. E mesmo que diga, como diz a palavra, ainda que esquecesse, no coração de Deus nós estamos gravados, na palma de sua mão estamos gravados. E mesmo que uma mãe diga que está magoada, triste, chateada, ela ainda ama o seu filho, o pai também. Sim ou não? Sim. Então, ler a palavra de Deus sem duvidar. Se a palavra de Deus falar para você: olha, você está em pecado, você está errado, isso está errado, isso não é aprovado pela lei divina, acredite, meu irmão, porque ou você crê, ou você é um insensato e está condenado. Nós temos hoje visto uma religião de católicos de mimimi, sabe? Você não pode falar nada um pouquinho mais pesado assim, que a pessoa já se ofende, já fica magoadinho, né? Mas agora mudou, os tempos são novos. Você viu o Papa Francisco? O Papa Francisco agora falou que pode tudo. Quem disse? Começa a se justificar porque não ama a palavra. E o mundo está jogando tanta mentira pela internet, pelos lugares. Então, 3 pontos, repitam. Ler. Qual foi o primeiro que eu falei? Devagar. Segundo, atentamente. O terceiro, com amor. Devagar, atento e com amor. Amém, povo de Deus? Logo de manhã você faz a sua leitura da palavra, medita ela, depois você reza com ela. Vou fazer rapidamente. Essa daqui que nós lemos: eu acordo de manhã, eu leio: portanto, todo que ouve estas minhas palavras, põe em prática, é como um homem sensato que construiu sua casa sobre a rocha. Medito: Senhor, o que é construir a casa sobre a rocha? E eu começo a pensar: é ler a palavra, é rezar todos os dias, é educar os filhos na fé, é perdoar, é amar incondicionalmente, é ir na igreja, é ir na missa. Meditou a palavra. Aí você começa a rezar com a palavra: Senhor, eu te peço que envie o teu Espírito Santo para que eu construa todos os dias a minha vida sobre a rocha. Você já está orando com a palavra de Deus, percebeu? E depois no final você contempla: obrigado, Senhor, por tua palavra. Eu entrego tudo em tuas mãos porque o Senhor é grande e eu amo o que o Senhor falou para mim. Contemplação, admiração. E aí você já fez a sua lectio divina, tá vendo? E aquele dia para você vai sobre a palavra. Tudo que acontecer com você, você lembra da palavra e deixa que ela vai agindo na sua vida. Eu garanto, meu irmão, se você fizer isso todos os dias, você vai ter resposta para todas as tuas dúvidas. Todas. Até decisões de trabalho, decisões na família, decisões na escola. Se você fizer a lectio divina e ler a palavra, você vai ter a resposta. Amém? Vamos pedir para Jesus que Ele nos ensine a viver a sua palavra.